Estamos na segunda aula do estudo Vivendo no Amor de Deus. É um estudo com ênfase em práticas, disciplinas espirituais, porém dentro de uma perspectiva específica, de que essas práticas têm que ser entendidas dentro de uma perspectiva relacional, como maneiras de perpetuar, de desenvolver, de amadurecer, de criar uma maior intimidade em relacionar com Deus e, consequentemente, um com o outro. Então, do que simplesmente ver estas práticas como algumas coisas a se fazer, essas disciplinas são práticas com intuito de desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus e, consequentemente, um com o outro. E, na minha opinião, vendo-se com esta diferença, acho que dá uma motivação maior, se dar uma profundidade maior no porquê dessas práticas. E talvez assim também nos motiva de forma mais intensa do que simplesmente pensar como aí uma lista de coisas a se fazer, mas é um desenvolvimento relacional. Então, oferecemos esse conceito, essa introdução na aula passada, e hoje de hoje para diante, vamos então entrar em práticas específicas, em disciplinas espirituais, e vamos então ter 2 pontos básicos cada aula. Um vai ser o entendendo a disciplina na perspectiva bíblica, e o segundo ponto é pondo na prática, inclusive com uma sugestão de tarefa para os irmãos aí poder pôr na prática no decorrer da semana. Então, vamos começar com as nossas 2 disciplinas, a de hoje e a próxima semana, são as mais comuns, as que são mais, se associa de forma mais clara com a ideia de disciplinas espirituais, sendo hoje, vamos falar sobre a prática de ler as Escrituras e semana passada, oração. No entanto, dali para frente, vamos falar de certas práticas que talvez não são tão comuns no nosso dia a dia, mas vamos ver que todas com conceitos bíblicos. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, depois desta pequena introdução, o resumo, e aí vamos entrar na disciplina espiritual desta semana. Dá para ver aí tudo sem problemas? Ok. E lembre-se, os irmãos, então, se tiver alguma pergunta ou comentário, para você clicar naquela mãozinha, porque do jeito que a minha tela está aqui, isso disponibiliza você no topo, e aqui aí eu consigo ver que você está com intenção de comentar. Caso contrário, não apresenta na minha tela, por causa do jeito que eu estou compartilhando. Então, vivendo o amor de Deus, hoje vamos falar sobre relacionando-se com Deus, né? Mais uma vez, esta ênfase, através das Escrituras. Mais uma vez, quero ficar batendo nesse ponto no decorrer da nossa série, porque acho muito importante. Precisamos entender estas disciplinas dentro de uma perspectiva relacional. Creio eu que isto é fundamental e introduzido na Bíblia de começo a fim. Lembrando os irmãos que semana passada entramos em mais detalhes, mas mais uma vez como um lembrete, Deus nos criou em Gênesis 1 e 2 para sermos seres relacionais. Deus, em Gênesis lá, no fim de cada dia, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Se repete isto no decorrer de cada dia. No entanto, há uma vez que se diz, viu Deus que não era bom. E o não era bom é o estado do ser humano ser um. Isto não é bom porque entendo que na história ali está dizendo que não claramente
reflete a imagem de Deus. Deus é introduzido em Gênesis como uma comunidade de amor, um conceito que é introduzido em Gênesis, porém desenvolvido no decorrer da história, onde eventualmente se entende a ideia de Deus, de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus é uma comunidade relacional. Então, o ser humano, se vai corretamente refletir a imagem de Deus, tem que ser um ser relacional. Então, Deus cria de dois, né? O homem e a mulher, que ao se unir, mais claramente refletem essa comunidade de amor que Deus é. E em capítulo 3, no entanto, de Gênesis, vimos que a essência do que o mal faz é destruir relacionamentos, destruir a percepção de si, destruir o relacionamento entre seres humanos e destruir ou abalar o relacionamento entre ser humano e Deus. E aí este quebrar desse elo relacional, dali para frente vem um monte de consequências na quais ainda vivemos hoje. Em Gênesis, ou em João 3,16, se diz lá, porque Deus tanto nos amou que o seu Filho veio como uma expressão relacional de quem Deus é, e veio, então, nos salvar, não só num conceito do outro lado da eternidade, mas também em termos aqui, agora, e tem a ver com este reconectar de ser uma comunidade que coerentemente reflete a presença de Deus, rumo a uma eternidade. Então, o que estamos tentando, em parte, pelo menos, viver aqui, de forma relacional, de forma de comunidade, é algo que vai ser alcançado completamente do outro lado da eternidade. E escritura, entrando agora, então, isso mais uma vez um resumo. Qual que é o papel das escrituras, da Bíblia, do meditar na palavra de Deus? Em 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 4, creio que põe uma ênfase que ajuda a entender o propósito das escrituras. Em 1 João, capítulo 1, se começa assim: o que era desde o princípio, e para o leitor astuto, já está conectando o leitor aqui o Evangelho de João, porque o Evangelho de João se começa assim. Então, aqui, esta primeira carta está conectando o leitor com o que estava sendo dito lá. Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. E do que ele está se referindo, senão Jesus? E esta vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Em João, no Evangelho de João, primeiro capítulo, se começa com palavras semelhantes e ali se enfatiza que Jesus é a manifestação de Deus conosco, que Jesus é a manifestação, a glória de Deus que se manifestou de forma relacional e presente. Do que Deus é de forma cósmica, Jesus é de forma relacional. Deus não só é um Deus poderoso, Deus também é um Deus que veio para se conectar, para se revelar, para se disponibilizar às pessoas que querem relacionar com Ele. E desta maneira, Jesus sendo isto, João diz que ele, quando ele diz nós, aqui ele está se referindo aos apóstolos, os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, os que andaram com Jesus no decorrer do seu ministério,
eles viram Jesus, tocaram em Jesus, ouviram Jesus, tiveram aquele relacionamento com Jesus, e isto é a manifestação de Deus. E eles tiveram um privilégio de ter esse reconhecimento íntimo da manifestação de Deus pelas experiências relacionais que tiveram com Jesus. Sendo assim, versículo 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Por que então os autores do que chamamos o Novo Testamento escreveram a respeito da vida de Jesus? De acordo com João, porque que eles queriam que nós, os leitores, pudéssemos também conhecer Jesus, porque Jesus é a manifestação de Deus, e então, através de conhecer Jesus, podemos conhecer Deus, e a única maneira de nós, os leitores, interagir com Jesus é através das Escrituras, porque foram escritas pelas pessoas que interagiram com Jesus. Então, a Bíblia, o Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, a Bíblia por inteiro, na minha opinião, é escrita de forma que podemos, através daquelas escrituras, vivenciar, mesmo que de forma distante, vivenciar uma história relacional que, através da interação Deus e a humanidade, podemos conhecer Deus cada vez mais no que se veio completar esta manifestação em Jesus. Sendo assim, então, por que meditar nas Escrituras? Porque porque vamos conectar com Deus através deste processo das Escrituras. Um processo, nota-se mais uma vez, relacional. Não é um processo simplesmente de fatos, de informação. Quanto mais sabe-se, mais compreende Deus. Não necessariamente. Quanto mais se sabe e se percebe esse conhecimento, se traduz esse conhecimento em perspectivas relacionais, se então entende Deus. Não é só uma questão, mais uma vez, de fatos históricos, informações práticas ou até dogmas religiosos. Tem que se entender de forma diferenciada. Não podemos ler, ou não devemos, na minha humilde opinião, ler a Bíblia como se fosse simplesmente um livro de informações, uma lista de vivências práticas de tópicos. Quero saber sobre casamento, quero saber sobre finanças, quero saber sobre criação de filho. Vou lá, procuro meia dúzia de versículos. Não acho que esta é a maneira que a Bíblia foi escrita. Então, não deve ser a maneira na qual abordamos a Bíblia. Porque se abordamos assim, perdemos um elemento muito importante da história, que é a ênfase relacional. Tanto em conhecer Deus e, então, expressar esse conhecimento em forma relacional um com o outro. Então, precisamos meditar na palavra de Deus e levar as Escrituras a sério, deixando esta interação do leitor com a expressão bíblica, a expressão dos autores, na maneira qual escreveram, esta interação leitor e Escrituras tem como propósito nos transformar, nos amadurecer, nos conectar um com o outro e com Deus. Então, precisamos atentamente abordar as Escrituras assim, com essa compreensão de amor,
relacionamentos, e através disso, um conectar com Jesus e, consequentemente, com Deus. No entanto, veja bem por que eu fico enfatizando que tem que ser entendido a Bíblia de uma certa maneira, caso contrário, podemos até estudar à toa. Estudar a Bíblia à toa. O que quero dizer com isso? Vamos ver isto numa interação que Jesus tem com os líderes religiosos em João capítulo 5, versículo 37 a 40. Lá diz, na interação, é uma conversa longa, mas estamos pegando um trecho. Jesus diz, e o Pai, falando de Deus, que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês, líderes religiosos, nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. Opa, pausa aí, Jesus. Você não está dizendo isso para pagões, você não está dizendo isso para pessoas que são com heresias, você não está dizendo isso a seguidores do capeta, você não está dizendo isso a uma população que não sabe nem ler e escrever, você está dizendo isso aos acadêmicos religiosos da época, aos líderes de Israel, às pessoas capacitadas, com habilidades de estudo, com recursos à sua disposição, que têm responsabilidades no templo, que clamam ser intercessores entre Deus e o povo. E Jesus tem a coragem de dizer a este grupo que eles não sabem nada de Deus, nunca ouviram a voz de Deus e não sabem a mensagem de Deus. Não são, esses líderes religiosos não eram estudantes casuais da Bíblia. Tiveram que passar por um processo rigoroso de estudar. Mesmo assim, Jesus diz que eles não sabem nada. O que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem em mente? Vamos ler de novo. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. Está aqui o porquê. Pois não creem naquele que ele enviou. Em outras palavras, Jesus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Estudar a Bíblia não é pelo simples mérito de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia que não leva você a um maior conhecimento e entendimento de Jesus é estudar a Bíblia à toa, de forma que está sendo desperdiçada. Está, na verdade, e pode até ser para piorar a sua situação espiritual. Porque quanto mais os líderes religiosos da época estudavam o que chamamos de Velho Testamento, menos estavam dispostos a ver Jesus. O problema não era a Bíblia, o problema não era nem que na Bíblia estava claro a necessidade e a vinda de Jesus. O problema estava no estudante, no leitor. O problema, muitas vezes, já está acontecendo mesmo antes de se abrir a Bíblia. O problema está com o leitor. E nesse caso, era o que Jesus estava, sem dúvida, enfatizando. E que quero que nós ficamos de forma introspectiva. Quando tem gente lendo a Bíblia, tem gente que não lê a Bíblia. Aí, o primeiro problema é esse. Mas tem gente que está lendo a Bíblia, mas estão abordando a Bíblia de forma errada, incompleta. Estão abordando a vida como um lugar que você vai lá e tira versículos de qualquer lugar para você falar o que você quiser.
estão, na verdade, perpetuando, piorando a sua condição espiritual. Não vamos cair neste erro. É o meu alerta a nós aqui. Há muitos outros versículos que poderíamos considerar aqui, desde Josué até Timóteo, que todos enfatizam a necessidade de abordar a Bíblia, de estudar a Bíblia, da importância das Escrituras, mas acho que tem que ser dentro desse alerta, desta cautela que temos com essa história de Jesus e os líderes religiosos em João 5. O poder não está nas letras que estão sendo impressas na nossa Bíblia. O poder está no conteúdo do que a Bíblia se refere, que é Jesus. Desde Gênesis a Apocalipse, creio que a Bíblia é uma história unificada, apontando para Jesus. Então, a Bíblia tem que ser lida assim. Caso contrário, pode ser para o nosso próprio destruição. Comentários ou perguntas até aqui, antes da gente continuar? Ok. Tá. Quando você ouve a palavra meditação, meditar, alguém gostaria de compartilhar o que vem à mente? Que definições vêm à mente quando você usa, ou imagens vêm à mente quando você usa a palavra meditação, ou a ideia de meditar? Alguém quer compartilhar? Reflexão. Reflexão, bom. Giovanni? Seria isso que o irmão falou. Eu, quando leio a Bíblia, eu faço reflexões do que aquilo tem a me ensinar como agir e como me importar. Uhum. Bom. Bom, mais alguém? Vem outra imagem à mente? Ô, Júnior, Oi? na minha mente vem a ideia de um lugar tranquilo, sem nada interferindo, e você tendo tempo sozinho ali e ali meditar. Sim, então, um momento de tranquilidade, um momento de foco, um momento com um propósito de contemplar ou refletir na palavra de Deus. Sim, bom, meu pai? Ô, Júnior, meditação é levar as palavras da Escritura a sério e deixá-las nos fazer perguntas. Isso. Ai, meu pai lendo. Tá colando o seu Enio, ele colou, ele leu aí, ó. Tá Colando. colando, não pode, seu Enio. Vamos esconder aqui, então, ó. Quem cola não sai da escola. Pois é. Mas ele já saiu há muito tempo, se formou há muito tempo, é por isso. Alguns, pelo menos aqui nos Estados Unidos, quando eu estava dando esta aula, e também fiz esta pergunta, uns tinham em mente uma ideia mais assim de sentar debaixo de uma árvore, ficar lá com as pernas cruzadas, uma meditação assim, talvez de como um monge, ou fazendo uma pose de yoga, e você ali, né, assim, refletindo, focando o universo, a energia do universo, o que se encaixa na maneira qual a palavra tem sido usada em vários contextos modernos, onde meditação é esta experiência. E sim, se inclui na prática desta palavra hoje em dia estes exemplos. Mas quero enfatizar algo um pouco diferente. Chaves, está com a mão aí? A minha pergunta, professor, é justamente em relação a essa frase primeira, deixar a palavra nos fazer pergunta. Como nós podemos deixar a palavra de Deus nos fazer perguntas?
perguntas a respeito do que, por exemplo? Obrigado. Ótimo. Então, vamos ler a definição que eu estou... aqui não é uma definição criada por mim. É um livro em inglês bem interessante, que fala sobre práticas espirituais, e eles têm esta explicação sobre a ideia de meditação. Então, vamos ler aqui. De acordo com os autores do livro, dizem que meditação é levar as palavras das Escrituras a sério, a deixá-las nos fazer perguntas, mastigar lentamente um texto, ouvir com atenção, ler a mensagem de amor de Deus para nós repetidamente. Então, várias coisas aqui, né? A ideia de meditação, levar a sério, estar nos fazendo perguntas, é algo que temos que fazer com paciência, consistência, atenção. Mais uma vez, eles expressam de forma relacional, amor de Deus. Esta não é uma leitura simples, fácil ou até ingênua das Escrituras. Então, não é aquele lá que você pega assim do nada e põe o dedo e, o que está falando aqui? Não, é algo mais profundo. Mas é um processo que requer tempo, dedicação e prática. Quero enfatizar essa palavra, prática. É algo que se desenvolve, não é algo que necessariamente simplesmente é a capacidade de ler palavras, né? de leitura, o que, infelizmente, historicamente, muita da população nem tinha. Então, muita da Bíblia, né, antigamente, era lida em voz alta, por causa da maioria não sabia nem ler. Então, não é só a habilidade de ler, é um processo mais intenso, é um processo mais envolvido. Então, deixa eu pausar aí antes de entrar em mais detalhes, que estamos com duas pessoas aqui, Giovanni, depois a Dani, pelo menos Não na sei se ordem. ajuda, dentro da pergunta do irmão Chaves, eu trabalho dessa forma de meditação, reflexão. Exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando eu leio a Bíblia, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Já me pergunto, bom, Deus age para o bem daqueles que o amam. Quem são aqueles que amam a Deus? Aí eu vou lá para João 14, 21 a 24. Ele diz, Jesus disse, aqueles que me amam, amam ao Pai, são aqueles que conhecem os mandamentos do Pai e obedecem. Bom, agora já sei. Se eu quero que Deus me ame, que age para meu bem, eu tenho que conhecer os mandamentos de Deus e eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus. É dessa forma que eu faço reflexões e meditações. Sim, bom exemplo. Dani? Quando eu me medito, normalmente eu me transporto para aquele lugar, entendeu? Aquele momento, e fico, às vezes, buscando aquele momento no meu dia a dia. O que eu faria? Será que eu teria o mesmo comportamento que aquela pessoa teve naquele momento? Será que eu iria conseguir contemplar o amor de Deus? Eu ia conseguir ver esse amor que as pessoas não viram naquele momento? Então, normalmente, eu medito dessa forma, sabe? Eu, às vezes, me transporto ali para a história e fico focada, tentando entender por que ele respondeu assim, por que ele agiu assim. Aí volto, trago para o meu dia a dia. Será que eu agiria assim? Uhum, bom, muito bom. Ótimo exemplo também. Ana? Mas é o que eu ia falar mais ou menos que a Dani falou. Eu também. Eu gosto, por exemplo, assim, se eu for ler, eu gosto muito de colocar assim, como se a carta fosse escrita para mim, entendeu? Como se o Senhor é seu pastor. Então, eu falo assim, Ana, o Senhor é seu pastor. Então, você presta atenção no que você vai ler. Sabe? Como se aquilo fosse para mim. Como se, no lugar de Israel, eu coloco o meu nome, entendeu? Sim. No lugar então, que aquilo foi escrito para mim. Então, eu tenho que tomar, como você disse, eu tenho que ter carinho, eu tenho que ter cuidado no que eu interpreto, né? Aquele que habita no amparo do Altíssimo. Então, Ana, você está sendo amparada por ele.
Então, você preste atenção no que você vai fazer, porque não adianta nada eu ler, o Senhor, né? Ele cuida. Não, eu estou na terra, eu não estou lá ainda. É ou não é? Eu tenho que pensar que eu estou aqui ainda, que eu ainda vou, quando eu me transportar para lá, aí sim eu não vou precisar me preocupar. Mas, por enquanto, a Bíblia foi escrita para mim, e para mim prestar atenção no que está escrito lá. Eu, mais ou menos como a Dani faz, eu também pego ela para mim, entendeu? A palavra foi escrita para mim. Bom. Que, na verdade, foi, né? Sim, muito bom, bons comentários. Então, baseado nisso, se eu posso resumir o que foi dito aí, uma maneira, Chaves, é quando a própria história se há uma pergunta, né? Tipo, em Mateus capítulo 14, se eu não me engano, Jesus está fazendo a pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos resumem o que se diz: você é João Batista, você é Elias, você é um dos profetas. E aí Jesus diz: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ali, então, ao ler aquilo, poderíamos levar aquela pergunta a um nível a mais. E nós, os leitores, quem diríamos que Jesus é? Se assume-se ali, Mateus, de que o leitor está lendo desde Mateus 1, e quando chega ali, então, já 14, 15 capítulos para dentro da história, o leitor já tem uma interação com o texto, o leitor já tem visto várias histórias enfatizando a identidade de Jesus, então Mateus coloca ali de forma estratégica aquela história para que o leitor se pergunta também: quem será que eu entendo Jesus ser, já que eu também estou estudando a história de Jesus? E aí Pedro responde: Jesus, você é o Filho de Deus, o ungido. E aí o leitor fica a se contemplar: é isto também que eu entendo? Só que aí Jesus interage ali de uma forma que mostra que os discípulos afirmam a coisa correta, mas ainda tem uma falta de compreensão na totalidade do que é Jesus ser o ungido de Deus. Aí o restante da história te leva rumo à cruz, fazendo o ponto de que Mateus quer que o leitor entenda que só podemos realmente responder à pergunta quem Jesus é ao pé da cruz, na sua morte e ressurreição. Então, isso é uma estratégia do autor, sendo ali Mateus. Então, tem vezes que há perguntas, assim, claras, e aí podemos aplicar isso a nós. Outras vezes, se há uma pergunta que não está tão explícita, mas é uma pergunta que está um pouco escondido. Por exemplo, do próprio texto que lemos recentemente aqui, sobre o João capítulo 5, onde Jesus está falando para os líderes religiosos que eles estão estudando a Bíblia, porém não estão entendendo, se fica pairando, e nós, leitores? Será que nós estamos lendo e entendendo, ou lendo e não entendendo, assim como os líderes religiosos da época? Então, isso também é uma maneira de se permitir à história fazer perguntas de nós. Como também foi dito, uma outra maneira de contemplar o texto é você tentar se pôr nos pés, né, nos sapatos de cada um da história. Por exemplo, na história do filho pródigo. Você vai lendo a história e você pode ir se perguntando: com quem eu mais me relaciono nessa história? Será que é com o filho pródigo, que saiu, abandonou, foi viver uma vida de bagunça? Ou será que eu sou que nem o irmão mais velho, que ficou ali, mas também estava com problemas e também estava reclamando da compaixão do pai? E então você podendo se pôr ali numa situação ajuda também a você interagir com o texto.
Há vários níveis de meditar na palavra de Deus. Uma prática não deve ser entendida na exclusividade, sendo ela boa ou o resto ruim, ou simplesmente fazer uma maneira versus outra. Acho que nesta coletânea de abordagens se há um entendimento maior. E cada um desses níveis requerem certo nível de dedicação, tempo, conhecimento. Se vamos entender o contexto de um texto, por exemplo, aí se exige mais entendimento, mais conhecimento, mais estudo, muitas vezes ajuda de outros recursos, de pessoas que estudaram a história daquele texto, que podem nos oferecer uma perspectiva maior sobre a política daquele momento, usar comentários, conversar com pessoas que já estão mais anos nesta jornada de estudo. Só que também tem outros níveis que não necessariamente ainda exige tudo isso. Como alguns exemplos que já mencionamos, você pôr a pergunta que foi feita na história, você fazer a você mesmo, como a Ana e a Dani mencionaram, você se relacionar com os personagens da história e quem seria eu nessa história, história o bom samaritano. Tem lá, acho que são 3 pessoas que passam perante o sofrido lá no chão. Quem seria eu na história? Isso é uma outra maneira de se contemplar. Há uma abordagem também de fazer isso em grupos pequenos, onde você lê um texto e aí você lança para as pessoas, olha, o que você entendeu aqui? Isso também tem os seus benefícios, não deve ser a única maneira na qual você estuda, mas há várias maneiras de interagir com o texto. Mas todas elas exigem coerência, seriedade, exigem um zelo pelas escrituras, e creio que, conectando tudo isto, é o entendimento de que a história bíblica é uma história unificada, que aponta a Jesus, que é uma história que está sendo descrita de forma relacional, de forma a se interagir com o texto, com Jesus e, consequentemente, com Deus, através dessa experiência que chamamos Bíblia. Então, tudo isso, vamos progredindo nesta jornada. O que quero enfatizar, tudo isso é importante, tá? O que eu quero enfatizar mais hoje é essa ideia de ficar com um texto, de permitir que o texto esteja interagindo com você, o meditar, o focar, que não é necessariamente o tipo de estudo que meu pai faz muitas vezes em preparação para uma lição, é algo que é mais envolvido, mais horas, uso de mais recursos, o fato de ele ter estudado por anos, no meu caso, de que eu tive também a oportunidade de estudar com professores na universidade. Isso é um nível, e é excelente, precisamos muito disto, mas esta parte específica na qual estou chamando de meditação é um pouco diferenciado, e creio que é algo que precisamos fazer também. Deixa eu dar um exemplo de tarefa para essa semana, aos que têm interesse de pôr na prática isso. Não vou cobrar, fica cada um aí ao seu critério, mas deixa eu te dar uma tarefazinha aqui. Quero que você leia os Salmos 23, todo dia, uma vez por dia, em momentos diferentes do dia,
scenarios, em aplicações diferentes. Por exemplo, acorda uma manhã e a primeira coisa que você faz quando você senta lá para tomar um café com um pão com manteiga, você pega Salmos 23 e você lê ali começando a sua manhã. Talvez no próximo dia você está dirigindo, ou você está no ônibus, você está indo para o trabalho, e você tem um aplicativo da Bíblia, e você põe lá com os fones, e o Salmo 23 é lido a você. Então, você está ouvindo o Salmos 23. Talvez no próximo dia, você acha de tardezinha, você acha um canto da casa ali, que não tem nada acontecendo, sem TV, sem barulho, você senta ali, dá uma paz, um foco, uma respiração, e aí você lê Salmo 23. Na próxima vez, pode ser que você está lendo no seu almoço, no trabalho. Momentos diferentes, maneiras diferentes, uma vez por dia, durante o decorrer da semana. Depois disso, depois dessa experiência de ficar aquele Salmo 23 na sua cabeça, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, quero que você faça a pergunta introspectiva. Como que Deus, nesta semana, comunicou, falou comigo através do Salmo 23? Se você quer até pegar uma caneta e um lápis aí e escrever uma reflexão, como Deus comunicou comigo esta semana através de Salmos 23. Isto é uma maneira de se meditar na palavra. Se você tem interesse, você pode até, do decorrer da semana, ir memorizando o Salmo. Eu tenho memorizado em inglês. Em português eu tenho que pensar mais, ainda não sai de forma memorizada. Mas em inglês eu memorizei como parte do exercício. É algo que talvez não é comum para a maneira na qual muitos de nós lemos a Bíblia. Então é por isso que estou oferecendo algo um pouco diferente. Vocês, obviamente, são estudantes dedicados, vocês participam não só aqui, sei que participam em outros estudos muito mais, onde se aprofunda mais em detalhes e exemplos e contexto, história, e ótimo. Mas quero introduzir aqui algo um pouco diferente, que também faz parte de estudar a Bíblia, mas tem um propósito um pouco diferenciado do que as maneiras na qual muitos de nós estamos acostumados. Esta aqui é só de permitindo que a Escritura, que Deus, através de um texto, ou um capítulo, um trecho, comunique com mim no meu dia a dia. Você fica lá com aqueles versículos lá, correndo na cabeça. Faz sentido o que eu estou tentando dizer aqui? Alguma pergunta ou comentário sobre esta tarefa em particular, Ana? Uma vez nós tivemos uma aula dessa que o seu João, ele falou, é como se a gente pegasse um peixe e durante 3 dias a gente ficasse destrinchando ele e descobrisse coisa por coisa que tem dentro dele. Então, na época, ele me deu o Salmo 27 para fazer isso, lembrei dessa aula que eu tinha que fazer. É mais ou menos isso, que você fique, né, remoendo e destrinchando e conversando com Deus e conversando com você também sobre o Salmo, e muita coisa a gente vai descobrindo sobre nós, né, em relação ao que está falando lá no Salmo, né, e sobre o que Deus está falando com nós, né? É muito gostoso fazer isso. E a ideia aqui é de que, no decorrer do nosso dia a dia, nossa mente está em momentos diferentes. Você, quando acorda de manhã, o seu momento intelectual, emocional, está diferente do que talvez quando você está no final do seu dia, ou quando você está lendo num momento calmo e tranquilo, ou como você está lendo lá no trabalho, ou quando você está naquele ônibus cheio de gente. O texto é o mesmo,
eu e você estamos em momentos diferentes. E a nossa capacidade intelectual, nosso momento emocional, nossa situação, o que cada um de nós está presenciando no nosso dia a dia, na situação de cada um de nós se encontra, que é diferente um do outro, o texto, a palavra de Deus vai comunicar de forma diferente. Estou tentando, não sei se estou explicando bem, mas tente, faça essa oportunidade e veja o que acontece no decorrer de uma semana. Eu, quando estou preparando uma pregação ou um estudo em específico, que eu sei que vai ser, por exemplo, vou dar uma aula daqui 2 semanas sobre Salmo 23. Eu faço isso, eu leio o Salmo 23 várias vezes, em momentos diferentes. E é interessante as coisas que eu vou notando no Salmo. Que não notei a primeira vez, que não notei a segunda vez, que não notei a quarta vez. E aí, depois de eu ficar com isso vários dias, aí, então, eu sento para ver de forma mais acadêmica, de forma mais profunda, o texto, quem que escreveu, por que que escreveu, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo na história de Davi, como que o Salmo se encaixa no contexto geral da história. Aí eu entro em mais profundidade, aí de repente eu posso até ler um comentário bíblico, alguma coisa ou outra, mas eu começo com essa maneira. E é interessante o que vai acontecer na minha cabeça. Espero que algo parecido aconteça com vocês. Giovanni? Eu li aqui o Salmo agora, para mim fazer esse exercício, eu tenho que tirar uma dúvida com o irmão. Opa. No versículo 5, eu li todo ele, foi tranquilo, só aqui, quando Davi fala para Deus, e fazendo transbordar o meu cálice, ou seja, penso e me corrige, que Deus perdoe meus pecados, que Deus transborde o cálice da ira dele contra mim, o que seria e fazendo transbordar o meu cálice? O que Davi quis dizer aqui? Então, estou tentando pensar aqui se eu respondo agora ou espero até a semana que vem. Eu não vou poder fazer exercício. Vou estar com essa dúvida até a semana que vem. Nesse caso, por exemplo, a primeira leitura 2:3 que eu estaria fazendo de um trecho, eu também teria essas perguntas. O que quer dizer isso? Que estranho esse versículo aqui. Por que será que não entendi bem essa palavra? Okay. Mas aí eu só vou deixando o negócio ficar na cabeça. Quando eu eventualmente, depois de fazer isso várias vezes, 2, 3, 4 vezes, aí quando eu sento para realmente, vamos dizer assim, estudar em mais foco e detalhe, aí eu começo a navegar esses pontos que não são claros. Aí eu posso até usar um comentário, aí eu posso fazer pergunta para um professor meu que eu tive anos atrás, ou eu posso conversar com um outro professor bíblico atual. Aí que eu vou mais a fundo nisso. Eu tenho uma resposta para você, só não sei se eu devo te dizer agora ou esperar. Não sabe. Eu vou ser sincero, eu vou me socorrer de outros. Vou me socorrer. Deixa eu ver o que meu pai quer comentar aqui, eu talvez dê uma resposta para você, João. Ô, Júnior, eu não vou mencionar nomes, não, mas tem gente que não entende que tarefa para se fazer em casa, né? Eu não quero mencionar nomes. Eu sempre fui assim, recebia tarefa, já fazia rápido. Agora, o que você, eu acho, está tentando falar, em outras palavras, é como é que nós podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus através de um melhor entendimento das Escrituras. Sim. Pelo menos no nosso contexto aqui, né? Creio que temos dedicado bastante ao estudo mais detalhado, que eu acho que é excelente, porque, na minha opinião, é algo que falta em muitos outros grupos religiosos. Então, temos que continuar com isto. No entanto,
se corre o risco também de quando se aprofundar de forma muito acadêmica, perder a ênfase relacional. Por exemplo, quando eu e a minha esposa Beck estávamos namorando, isso aqui é época antiga, se escrevia ainda cartas um ao outro. Quando eu recebi a carta da Rebeca, eu pegava a carta e lia várias vezes, não com uma intuição acadêmica, não com uma intuição de por que será que a gramática dela foi assim, por que ela usou essa palavra aqui. Primeiramente, não tinha essa intenção, eu lia de forma relacional, de forma conectando com ela através da carta, vivenciando, sentindo o amor dela por mim através da carta. Não, é claro que já se passou 2000 anos da última vez que algo foi escrito no Novo Testamento, então precisamos nos aprofundar muito mais. Mas quero também que com esse exercício a gente soma a maneira que já estamos fazendo e precisamos continuar a fazer. Então, como eu disse, o objetivo é melhorar o nosso relacionamento com Deus. Sim. Não é isso? Sim. Débora? Então, eu quero agradecer pelas palavras de sabedoria, que me botou a pensar se realmente eu leio a Bíblia como devo, né? Que às vezes a gente pensa que está fazendo as coisas certas e não está. Isso me chamou muita atenção. E tudo que é para o crescimento da gente, eu quero agradecer. Ótimo. E creio que também que a meditação, mais para frente, a gente vai entrar num ponto mais específico sobre benefícios dessa ideia de meditação. Então, só quero dizer aqui que há também outros benefícios em enfatizar da maneira que estou sugerindo, na qual vamos falar mais para frente, que vai além do só compreender um texto. Joab? É bem interessante a gente notar que a Bíblia ela tem várias divisões, né? Então, a Bíblia tem livros poéticos, tem profecias, evangelhos, cartas. A minha pergunta seria, se fosse para nós sugerirmos a alguém que está estudando a Bíblia agora sobre como meditar, você sugeriria, por exemplo, ler várias vezes passagens que ele já conhece ou teria alguma técnica para a gente escolher textos semanais, mensais, para a gente fazer essa prática? Então, o que estou sugerindo aqui não é para repor o tipo de estudo que temos por exemplo, aqui em mais detalhes, ou quando tivemos o estudo para ver Lamentações e Jeremias, aí é um negócio mais profundo. Não estou sugerindo um ou outro, estou encorajando a fazer ambos, assim como outras maneiras, a gente estudar com um grupo pequeno, a gente ler a Bíblia toda no decorrer de um ano, tem várias maneiras, devemos somar uma a outra, não uma repondo a outra. Se você está sugerindo alguém que está começando a estudar a Bíblia, eu acho que esse começar a estudar a Bíblia é melhor feito de forma guiada com pessoas que têm mais conhecimento. Não que a pessoa não pode ler em casa, pode, deve, mas vai ter mais pergunta do que resposta quando está lendo pela primeira vez, vamos dizer assim. Então, nessas situações, um professor, 2, 3 ajudando, a estudar como um grupo, participar de uma aula, creio que é mais produtivo, porque a pessoa está precisando um certo guiar. No entanto, também pode encorajar essa pessoa a ler por si em casa, mas talvez coisas mais assim como ler provérbios, ou ler salmos, onde mesmo não sabendo muito ainda, se pode tirar
umas mensagens boas, onde, por exemplo, eu não falaria para uma pessoa que está começando do zero ir lá ler Eclesiastes. A pessoa fica mais confusa do que não. Então, tem também essa certa coerência de onde começar, com a ajuda de quem, esse tipo de coisa. Espero que respondeu a sua pergunta, jovem. Sim, sim. Renato? Renato? Acho que você é o próximo aí com a mãozinha. Oi, Júnior. Eu estava com a ideia de fazer um sermão com aquela passagem de Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Você já me ajudou aqui com essa de João 5 aqui, né? Que tudo acontecia porque ele não tinha essa intimidade, ele não sabia do caráter de Deus, das coisas. Seu pai ilustrou bem essa parte. E eu gostei dessa parte que você falou de quando a gente tem essa interação com a palavra de Deus, para conhecer a Deus, né? E refletir cá uns com os outros, né? Não adianta ser PhD cá e na relação uns com os outros cá, não... então mostra que não está lá, não está habitando, não está tendo essa intimidade. Então, fica claro aí a tarefa e vamos assim toda semana, uma prática em específico, né, uma disciplina específica, vamos ver lá a ênfase bíblica e aí depois vamos sugerir uma tarefa, uma aplicação